Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte do tema de hoje que a gente está falando, tá? O que é que a gente estava falando, pessoal? Qual é o tema? Tá? Já fui ali, fiz uma merendinha. Vou tomar um pouco aqui de chá, né? Para a gente melhorar nosso timbre aí, nossa voz aí, a frequência, sabe? Equilibrar tudo aí. Para a gente estar aqui estudando aqui esse tema, né? Voltamos para a segunda parte, mas qual é o tema que a gente está falando, pessoal? Né? O que é a desilusão espiritual? Então, o que é que a gente viu que é essa desilusão, pessoal? A gente viu que é um sentimento de decepção que ocorre na caminhada espiritual de uma pessoa. Então, isso acontece na caminhada espiritual de uma pessoa, acontece essa decepção. Ele diz, pode ser então, a decepção pode ser uma oportunidade de purificação e superação. Então, superar a dificuldade, porque você vai crescer espiritualmente, né? Vai amadurecer na fé. Como de lá, amadurecimento da fé, tá? Então, ele fala, essa desilusão, ela surge quando nossa expectativa, muitas vezes idealizamos, não se cumpre de forma como desejamos. Então, a gente idealiza aqui nessa realidade, né? Que é uma ilusão. Aí você cria a expectativa e não acontece como você quis. Então, você entra nesse sentimento aí de decepção, de ilusão pela alguma pessoa, pelo político, pelo mundo. Então, você entra naquela desilusão. E pode entrar na desilusão numa situação negativa, se você não olhar isso tudo de fora. Por isso que você tem que ter uma visão holística, olhar tudo isso de fora, não estar iludido de cabeça totalmente nessa realidade, porque você vai sofrer, tá? Vai trazer um sofrimento muito grande aí. As pessoas que estão enterradas até o talo, tá? Aí ele fala, porque se as pessoas, quanto mais esperamos das coisas ou das pessoas nessa realidade, né, maior a chance de nós nos decepcionar. Então, quanto mais você está enterrado aqui nessa realidade, mais você vai se decepcionar, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Aí ele fala, a raiz da palavra desilusão vem do latim desillusio, que significa ser sem esperança, deixar de acreditar ou de crer ou descrença. Então você entrar na descrença. Você deixa de acreditar, né, em Deus, no que você veio fazer aqui. Não tem esperança, então você pode entrar nessa situação aí se você não entrar para buscar a verdade, a essência da verdade e o seu propósito de vida. Você cai nessa desilusão, tá, pessoal? E tem muitas pessoas que estão indo atrás da ilusão e chega um momento, bate um vazio, bate uma coisa nela. Ela diz, o que é que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Ai, meu Deus, eu quero ir embora. O que é que eu não tem mais prazer nas coisas. Aí ela se diz, aí vai fazer uma coisa, diz, tem uma desilusão ali. Aí vai aumentar mais esse sentimento, né? É isso que acontece com as pessoas, tá, pessoal? Aí ele fala, quando estamos mergulhados na ilusão, então de cabeça, né? Quando sentimos desilusão, é maior e maior, levando a tristeza, frustração, raiva, remorso, sentimento de fracasso, até mesmo desconforto físico, como dores no corpo, falta de ar, ansiedade, né? E outros sintomas. Então, é aquela ansiedade e tudo, né? Aí falta de ar, que a pessoa ansiosa, né? Outras caem na tristeza, caem na depressão. Outro cai naquele de não ter sentido nenhuma vida, de, como é que se diz?
de desesperança, né? Não tem, o que é que eu vou fazer? Aí entra assim no descaso, fica na rua, aí bebe, aí tô levando a vida, é isso aí, sabe? Então, essa pessoa entra nisso, né? Tem muitas assim, tá? Eu conheci até um cidadão que era bem estudado, tava na rua, tá? Bebendo lá, fumando, tá? Mas era um cara inteligentíssimo, tá? Ele tinha feito faculdade, entrou nessa decepção com família, com a faculdade, com tudo. Então ele estava contando, então, ele estava nesse sentimento aqui de decepção. Um cara inteligentíssimo e está lá, na rua, comendo ali o que as pessoas dão, sabe? Tá ali vivendo aquela vida, pessoal. E ele, não, tá tudo certo, tá levando a vida dele assim ali. Então, isso, pessoas que entraram nessa frequência, tá? E às vezes está muito tempo para sair, tem que pedir ajuda, pessoal. Essa ajuda, tá? Porque a gente vai decepcionar. Busca a verdade, tá? E aí, pessoal, tá? É difícil. Então, para sair dessa, é só com a verdade, você se aproximando da verdade. Aí ele diz, por isso mesmo que não parece, pela dor que causa a desilusão, é bom. Então, não parece, mas ele fala que a desilusão é bom. Ele fala, desiludir-se e sair de ilusão, de uma visão distorcida e equivocada acerca de alguém, de algo ou de alguma circunstância. Então, é importante sair dessa ilusão por causa disso que ele falou. O que mais? Ele fala, portanto, a desilusão é benéfica, apesar dos dissabores que inicialmente pode causar, com o tempo e amadurecimento, a desilusão passa a ser bem-vinda, pois indica crescimento interior. Então, pode indicar que você já está numa evolução maior. Então, aquela desilusão não vai fazer mais efeito em você, tá? Aí ele fala, assim a desilusão é a visita da verdade. Então, a desilusão é quando a verdade visita você. Para tirar você da ilusão, tá? Porque desilusão é tirar uma pessoa da ilusão. Abrindo porta para alargar sua visão, para não se deixar levar pela ilusão ou mentir para si mesmo. Essa é a pior coisa, tá? Quando você descobre que algo está errado ali, mas você fica mentindo para você mesmo. Essa é a pior mentira, tá? Aí ele fala, ou interromper as mentiras alheias. Então, você ser visitado pela vai tirar você dessa visão aí de levar você para ilusão, para mentir, você mentir para você mesmo, ou então interromper a mentira dos outros, tá? A gente, não, isso aí é mentira. Não, a gente não vai entrar nessa aí, tá? Aí o que é que ele fala mais? Por isso a desilusão vem de perder a ilusão, ou seja, você está ao pouco se aproximando da verdade. Então, você está se aproximando da verdade, então você está saindo da ilusão, né? Para você se afirmar na verdade, pessoal. Porque essa desilusão não é levar para você para o mal, mas ela pode levar você para o mal se você não for buscar a verdade, a essência da verdade, que está dentro de você, tá? É o que ele vai falar aqui, ó. Ele fala, mas não qualquer verdade, é a sua verdade, pois ela é individual. A verdade é uma das maiores buscas de cada um ou de nós, pois ela se vincula à nossa essência, ao, é, ao que somos, né? E qual o nosso papel neste mundo. Então, essa verdade está ligada a gente se conectar à nossa essência, que a gente é onde vai se conectar com Cristo,
e com Deus. Então a gente vai trabalhar essa espiritualidade, essa essência e descobrir qual é o nosso papel aqui. O que é que eu vim fazer aqui, pessoal? Vocês têm que, para todas as pessoas que despertam a consciência, está na, ela tem que saber. Você tem que fazer essa pergunta. Espiritualidade, o que é que eu vim fazer aqui? Eu estou aqui para bagunçar? Ir para carnaval lá, encher a cara, bagunçar, e aí eu vim para isso? Entende? Você tem que perguntar, então você tem que fazer, porque isso você vai de encontro com a sua verdade, pois ela é individual. A verdade é uma das maiores buscas de cada um de nós. Então, é uma das maiores buscas. A gente tem que buscar isso, pois ela se vincula à nossa essência. Então, a essência, a nossa consciência. Por isso que é importante saber que você não é o corpo, é uma consciência, é uma essência espiritual. Por isso que é importante saber isso aqui, tá? E saber quem somos nós e qual é o papel que a gente veio fazer neste mundo, nessa realidade aqui. E aí, pessoal? O que é que você veio fazer aqui? Veio bagunçar? E aí depois eu quero ir para o céu. É assim, é? Entende, pessoal? Isso é consciência, tá? Você tem que descobrir. Então, a desilusão é tirar você da ilusão para que você encontre essa verdade que está dentro de você, que é individual. Cada um vai encontrar com a sua espiritualidade, a sua essência, né? E vai descobrir aquele papel que você tem aqui, aquela essência tem aqui nessa realidade. É isso que tem que fazer, tá, pessoal? Aí, a segunda parte, pessoal. Assim, perceber as coisas como é realmente não é a prova de naturalidade para evitar uma fantasia inconsciente da realidade. Então, quando se a gente percebe as coisas realmente como ela é naturalmente, evitamos a fantasia do inconsciente, dessa realidade, né? Mude então mude a sua ótica com a relação à desilusão. Procure ver, né, nesse acontecimento, né, na desilusão, o fator de crescimento pessoal e espiritual. Então, não veja essa desilusão como uma coisa mal, por mais que ela vá trazendo sentimento, né, pessoal? Ela traz sentimento um pouco negativo, tá? Mas veja como uma coisa boa, tá? Aí ele fala, como um momento de retirar dos olhos a venda que nos impede de enxergar com clareza e lucidez. Então veja como um momento que foi retirado dos seus olhos a venda, porque você estava cego. Então, o despertar é isso, pessoal. É tirar a venda para você ver aonde estava o erro. Porque enquanto você não vê o erro, você vai ser enganado. Tem que tirar a venda, tem que despertar, pessoal. É duro, tá? Encarar a realidade, né? Não é fácil. A verdade também, estar na verdade, não é fácil. Mas tem que encarar, pessoal. Porque se tirar a venda dos olhos, se você não tirar a venda, vai impedir de você enxergar com clareza e lucidez, tá? Eu até já falei um vídeo sobre o que é lucidez espiritual, né? Tá aqui no canal aí. Agora que eu me lembrei, tá? É muito vídeo, tá, pessoal? Mas os temas estão tudo relacionados, né? Aí ele fala, por isso a desilusão espiritual está relacionada com a forma como percebemos e interpretamos as situações e as pessoas ao nosso redor. Então, está relacionado como a gente está interpretando isso, como é que a gente está percebendo essa ilusão. É isso que é a desilusão, você perceber já de maneira diferente. A maneira, as pessoas, para você não ser enganado, pessoal. Se você não percebe, você está indo com a ilusão, você está sendo iludido, sendo levado, né? Como a música aí do samba aí, deixa a vida me levar,
vida leva. Então, se a vida está lhe levando, essa Matrix, você está entrando na ilusão. Então, a desilusão é para tirar você daí, perceber a situação, interpretar de maneira diferente aquilo. Aí ele fala, quando criamos expectativa elevada, idealizamos algo ou alguém, estamos suscetíveis a nos desiludir quando a realidade não corresponde à nossa expectativa. Então, é isso. Quando você coloca ali toda a energia, né? Idealiza ali. Você tem expectativa elevada ali nessas coisas aqui, principalmente aqui dessa realidade. Você vai cair do cavalo. Mas é até bom cair do cavalo, tá? Que desperta, é igual a Saulo, que depois virou Paulo, né? Ele era Saulo. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ai, quem é o Senhor? Eu sou Cristo que você persegue. Tá? Então, às vezes você precisa cair do cavalo e ouvir a voz da espiritualidade, tá? Falando com você. É isso, pessoal. Às vezes, pessoas para sair dessa indivíduo tá tão enterrado na ilusão aqui que precisa cair do cavalo, tá? Para despertar. Tem pessoas que é assim, pessoal. E o tombo é feio, mas a pessoa quando desperta sai de baixo, tá? Por isso que o inimigo, às vezes, ele não quer, então, que a gente desperte, né, pessoal? Aí o que é que ele fala mais? Por isso, para lidar com a desilusão, é importante aceitar que nem sempre as coisas saem como planejamos e que as pessoas nem sempre agem da forma que esperamos. Então, pessoal, para você lidar com essa desilusão, é importante você aceitar as coisas como elas são. Você tem que aceitar, pessoal. Não tente mudar nada. Você não está aqui para mudar nada, tá? Você está aqui para fazer o seu papel, a sua missão. Se acontecer a mudança, graças a Deus, não fique criando expectativa aqui, pessoal. Nem alguém, nem uma religião, nem uma pessoa, nem político, nem nada. Qual é a missão? Ouça a sua intuição. Qual é a missão da sua essência? O que você... É isso que você tem que seguir. E não criar expectativa, tá? Você fazer o melhor que você pode fazer. Tá? Porque também se você ficar criando expectativa, você pode cair do cavalo, pode cair nessa desilusão, tá? Nessa frequência baixa aí. Então, não entre nessa situação. Você está aqui para cumprir a sua missão. Entre, né? Descobriu, despertou, entre nessa e vá cumprindo ali, ó. Sem alarde, sem nada, devagarzinho. Ah, tem poucos membros. Ah, irmão, seu canal tá... Não interessa, eu estou cumprindo a minha missão. Tá? Não interessa. Não interessa o outro lá, não interessa o outro. Interessa é o que eu vim fazer. A minha essência. Se conecte com a sua verdade. Tá? É isso que você tem que fazer. Aí ele diz, nem sempre as coisas saem como planejado e que as pessoas nem sempre agem da forma que esperam. É isso, é fundamental cultivar a resiliência e a capacidade de adaptação diante das adversidades. Então, você tem que ter resiliência, por quê? Porque pode acontecer alguma coisa, você tem que se adaptar diante da adversidade que você está enfrentando, tá? Por isso que fazer plano, tá? Sempre as pessoas fazem, vamos fazer um plano no início do ano para que chegue. Não faça isso, tá, pessoal? Porque você está criando expectativa. E se você não cumpre? Não faça isso. Viva a cada dia. Então, se Deus permitir que você estivesse aqui nessa... Qual é o meu propósito? Então, vou fazer agora o meu propósito aqui. Você não sabe. É por isso que quando eu termino o vídeo aqui, se Deus permitir, eu estarei aqui. Porque se Ele não permitir, eu não estiver mais aqui, eu não vou gravar vídeo para vocês. Então, eu não crio expectativa, tá?
Eu vivo um dia de então viva um dia de cada vez. É assim. Então, esses negócios de fazer plano, eu vejo. Sempre é no início do ano, né? Vira o ano. Vamos fazer o plano que não sei o quê. Veja aí, muitos aí, tá? Psicólogo também faz muito disso, tá? A gente não tem que fazer nada, tá, pessoal? A gente tem que viver a cada dia. Se a gente, Deus permitiu que a gente tivesse saúde, vida aqui ainda nesse corpo, a gente aí vai fazer aquilo que é determinado para a gente fazer. Tá? Mas não crie essa, porque a sua queda pode ser grande, tá? Aceite, tá? Porque nem sempre as coisas saem como planejado. As coisas não saem como planejado. E que as pessoas nem sempre agem da forma que esperamos. Então as pessoas são imprevisíveis. A gente tem que saber lidar com essa como é? Imprevisibilidade. A gente tem que saber lidar com essa imprevisibilidade. Nossa, que palavra, hein, pessoal? A gente tem que saber lidar com isso. Com essa. E a gente tem que ter resiliência. A resiliência vai ajudar você a ter uma adaptação de acordo com aquela situação que aconteceu, tá? Não seja rígido, tá? Aí ele fala, além disso, é essencial aprender com a experiência da desilusão. Então, ele fala que é essencial aprender com essa experiência. Se você está passando, tá? Uma decepção, uma desilusão aí da vida, seja de que forma for, tá? Veja isso como uma experiência, tá? Refletindo sobre a expectativa criada em busca de uma visão mais realista da situação, tá? Você tem que sempre buscar uma coisa mais realista. E é importante também cuidar da saúde emocional, então, cuidar da sua emoção, do seu mental, né? Buscar apoio de amigos, familiares e profissionais especializados, se necessário. Então, se você tem necessidade que não consegue desvencilhar dessa frequência, desse sentimento de desilusão negativa, você busca ajuda. Porque você não está tendo uma visão maior para saber lidar com isso. Então, busque ajuda. Amigo, familiares, o profissional, terapeuta holístico, terapeuta energético, né? Terapeuta psicólogo, psicanalista. Busca ajuda dessas pessoas, tá? Para lhe ajudar a você encontrar uma visão que possa lidar com essa situação, tá? Ele fala, porque a desilusão faz parte da consciência humana. Então, a desilusão faz parte, a nossa consciência humana faz parte a gente ter essa desilusão aqui, nessa realidade. Tá, pessoal? Não tem para onde correr, pessoal. Eu sinto muito. A gente, se você não sofreu desilusão ainda, tá? Vai sofrer. A primeira desilusão pode acontecer aí com os familiares, amigos, vários conceitos, mas também vai acontecer a desilusão, que é o despertar da consciência. Você entra nessa desilusão, porque a desilusão é tirar você da ilusão. É isso que é o despertar. E não é bom, tá, pessoal? Não é bom, mas é necessário. Então, qual é a minha pergunta lá? Por que é importante passar por esse sentimento de... Por que é importante? Porque vai fazer com que a gente saia, né? Saia da ilusão e a gente, essa experiência vai fazer com que a gente tenha um crescimento espiritual, um amadurecimento espiritual da nossa consciência. Por quê? Porque ele fala, porque a desilusão faz parte da consciência humana nessa realidade. Então, faz parte a gente passar por isso. Tá, pessoal? Então, pessoal, cadê mais aqui? Agora a pergunta é, será que a Bíblia fala sobre essa desilusão, pessoal?
que é um sentimento de decepção que acontece com as pessoas. Será que acontece isso? Vamos ler, né? Vamos ler se as pessoas não passam por isso. Então, a Bíblia fala. Vamos lá. Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daquele que ama a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, é claro, né, pessoal? A Bíblia não mente, tá, pessoal? A Bíblia é clara. Então, a Bíblia fala. Então, ele fala que a pessoa vai passar dessa pessoa? Vai. Porque ele diz assim, sabemos que Deus age em todas as coisas. Então, todas as coisas você entende como, pessoal? Desilusão, todas as coisas. Até momentos bons, momentos ruins, todas as coisas estão cooperando. Ele fala para o bem, então todas as coisas estão cooperando para o bem daquele que ama a Deus, né? E do que foram chamados. Então, você foi chamado para o despertar, chamado de acordo com o seu propósito. Então, de acordo com o propósito, Deus chamou você para você entrar nesse propósito. Então, por isso, pessoal, não é mal, tá? É importante a gente passar por essa desilusão espiritual. Porque a gente foi chamado, saiu da ilusão, do engano, para a gente entrar no propósito da nossa alma, do propósito de vida que Deus colocou para a gente fazer aqui. Então, todas as coisas vão cooperar para o bem dessa pessoa. Tá? Você foi chamado, pessoal? Você foi chamado por despertar espiritual ou não? Ou está endurecendo o coração? Tá? Uma hora você vai ter que ser chamado, tá, pessoal? Atender o chamado da sua alma, tá? Aí, o que a Bíblia fala mais? Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço o plano que tenho para você. Então, é o próprio Deus falando para Jeremias, porque eu conheço o plano que eu tenho para você, né? Que tenho para vocês, diz o Senhor. Plano de fazê-lo prosperar e não causar dano. Plano de dar a vocês esperança e futuro. Então, você vê que a desilusão é você entrar numa desesperança, mas Deus está tirando você para você entrar, na verdade, no caminho dele, para entrar no plano dele, para você entrar na esperança e no futuro, pessoal. Por isso, vocês que estão sendo chamados desperto para a espiritualidade, para a verdadeira, você tem que entrar nessa frequência da verdade. Porque senão você pode cair nessa desesperança. Então, ficar sem esperança aí, não tem esperança no mundo. O que é que eu vim fazer aqui, irmão Samuel? Ai, não sei, meu Deus. Ai, não tenho ânimo mais de fazer nada. Você pode cair nessa, tá? Não tem energia, não tem, sabe, vigor para fazer as coisas com. Então, pode cair nessa situação. Por quê? Porque Deus tem um plano para você. Deus colocou na sua alma esse plano para você fazer aqui. E é um plano que vai fazer você prosperar e não vai causar dano na sua vida. Mas você não entra nesse plano quando você não obedece o chamado, o propósito da espiritualidade para vir para você está rejeitando esse plano de Deus, tá? Aí o que é que ele fala mais? Salmo 55:22. Entrega a sua preocupação ao Senhor e ele sustentará. Jamais permitirá que o justo venha cair. Então, até os cachorros aí, ó, estão querendo aí falar da espiritualidade. Aí, ó. Tá vendo aí? Então, pessoal, entrega as suas preocupações ao Senhor, tá? Entrega o caminho a Ele, as suas preocupações, e Ele sustentará você.
é isso que acontece com as pessoas. As pessoas não passam o controle, tá? Foi ontem que eu falei de controle, foi. Eu falei, as pessoas não passam o controle, tá? Endurece, quer ficar aí no controle, então. Não passa o controle para o Senhor, então vai agir de acordo com ele, vai se decepcionar aí até não aguentar mais. Então, passa o controle e ele sustentará. E jamais permitirá que o justo, então, você, se está na justiça, venha cair. Então, você não vai cair. Vai ficar desanimado. Ai, meu Deus, o que é que eu vim fazer aqui? Ai, eu não tenho mais ânimo, eu estou sem... Ah, vou fazer isso. Não, não quero. Não. Nossa, pessoal, é muito triste uma pessoa estar assim, tá? Muito triste mesmo. Aí ele fala, Salmo 25, versículo 3. Sei que aquele que confia no Senhor nunca será decepcionado. Mas quem se revolta contra o Senhor sem motivo, esse será decepcionado. Então, é isso, tá, pessoal? Se a gente está firmado em Deus, na espiritualidade, no Criador, tá, pessoal? Criador de tudo, a gente nunca vai ser decepcionado. Então, a gente tá na verdade dele, tá? A gente não vai ser decepcionado, tá? Por quê? Porque ele fala, mas se revoltar, então, se você se revoltar contra o Senhor sem motivo, então, você endureceu o coração para não vir para a espírito, para não obedecer ao Criador, a Deus, a Cristo, o que é que vai acontecer? Esse será, sim, decepcionado. Então, você vai cair na ilusão, porque a ilusão, né? Na decepção, você vai ser decepcionado. Mas a verdade, você, na verdade, de Cristo, você nunca vai ser decepcionado, tá? O que mais, pessoal? Salmo 146, versículo 8. O Senhor abre os olhos ao cego e o Senhor levanta o abatido. O Senhor ama o justo. Então, quem levanta, quem abre os olhos ao cego, cego espiritualmente, estão mortos aí na matrix, cego, é o Senhor, pessoal. É o Criador, Deus, Cristo vai abrir, tá? Porque quando ele abrir seus olhos, o que é que ele vai fazer? Ele vai levantar você que está abatido. Então, você que está abatido, ele vai levantar. Porque ele ama o justo. Então, aquele que faz justiça, aquele que... Então, Deus ama e não vai deixar esse justo cair de jeito nenhum, tá? Por isso que a Bíblia fala, o justo pode cair 7 vezes e Deus levantará dele todas as 7 vezes. Tá? É claro, tá? A Bíblia é clara. Então, pessoal, não é bom entrar na frequência das pessoas. Se começar a fazer justiça, ser uma pessoa da frequência boa, porque existe um Deus, uma espiritualidade que dá força a gente. Ele tem um caminho para a gente. Ele tem uma missão para que a gente fazer. Então, a gente tem que entrar nisso. É da onde vai vir a nossa força, da nossa caminhada aqui nessa. E não entrar nessa ilusão aí que você vai ser decepcionado. Tá? Aí o que mais, pessoal? 2 Coríntios 7, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, do qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, a morte espiritual, tá, pessoal? Então, o que é que Paulo está falando aqui, pessoal? Ele fala aquela tristeza, né? Porque você viu que um sintoma dessa decepção é de tristeza, né? Então ele diz que essa tristeza, segundo Deus, que é esse chamado que tira você, opera arrependimento. Então, opera em você um arrependimento na sua alma, para você sair. Então, é o despertar da consciência, tá? Para a salvação, então, para a salvação da sua consciência, do qual ninguém se arrepende. Então, do qual ninguém se arrepende, fica endurecendo o coração. Se arrependa.
Venha para a espiritualidade, queira buscar a verdade. Saia da ilusão, saia da mentira. Se firme na verdade, tá? Ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo, então, a tristeza, a decepção que você vai sentindo, opera você para a morte. Então, está levando você para uma morte espiritual, que é você se afastar da presença de Deus. Tá? Então, existe aquela operação segundo Deus, aquela tristeza que é essa desilusão que vai tirar você da ilusão, vai lhe dar uma tristeza, mas vai trazer arrependimento para você, tá? Não é fácil, né, pessoal? Eu faço assim, mas não é fácil. Eu já passei por essa situação. Eu sei o que é, tá? Aí ele fala, Salmo 34, versículo 18. Perto está o Senhor do que tem um coração quebrantado e salva o do espírito oprimido. Então, Deus está perto, né? O Criador está perto de quem tem um coração quebrantado. Por isso, pessoal, não endureça o coração. Quando a espiritualidade está chamando você, não endureça, tá? Porque está chamando você para o que você encontre, o que você vê fazer a sua missão. A espiritualidade vai preparar você para você fazer a sua missão aqui. Mas o que é que vocês acontecem? Vocês endurecem. Então, Deus, o Criador, não vai estar perto de você, porque é uma frequência. Então, ele está naquele que tem um coração aquebrantado e vai salvar o espírito desse pessoa que está oprimido aí nessa realidade. Ele vai salvar, tá? Tirar aí dessa opressão aí, tá? Da Matrix. Aí o que mais, pessoal? João 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenha paz em mim. No mundo passai por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, não tem como, tá, pessoal? A gente nesse mundo vai ter as aflições. O que é o quê? A gente vai ter as decepções que vai acontecer aqui. Porque a gente sabe que o mundo é ilusão aqui. E se você fica criando expectativa em cima dessa ilusão, você vai ser iludido. A sua motivação é fazer aquela missão. Você está aqui por causa você veio com um propósito para aqui. Deus, a espiritualidade, né, o Criador, está mantendo você aqui nesse corpo, né? Sua consciência está mantendo você aqui para você fazer o propósito que ele designou que você fizesse. Ele tem um plano para que você fizesse. E você tem que entender isso, tá? Quando, principalmente vocês que é chamado para espírito, você tem que entender isso. Eu tenho que achar esse meu plano de vida, essa conexão com a minha essência, para saber qual é o meu papel aqui no mundo, tá? Porque isso vai trazer para você, pessoal, um leque de expansão de consciência muito grande, tá? Porque se você fica aqui igual uma barata tonta, o que é que eu vou fazer? Ô, irmão Samuel, ô, meu Deus, eu tô perdido. Então, nossa, eu dou risada, mas é sério, tá, pessoal? Tem pessoas sofrendo vazio existencial, coisas assim, depressão, ansiedade, por causa dessas coisas. Porque ela tá longe da essência da espiritualidade dela. Tá? E pessoas sofrem, e até pessoas, tá, pessoal? Que você vê assim, tem um padrão de vida muito bom aqui nessa fisicalidade, mas ela ainda não encontrou, tá? Porque ela tá pensando que vai encontrar em alguma coisa aqui fora. E ainda tem pregadores falando que você vem aqui, você vai encontrar, vem aqui, você. Então, a pessoa vai, pessoal, porque a pessoa quer. Aí chega lá, se decepciona. Aí vai acumulando essas decepções, tá?
o que é que vai acontecer na vida dessa pessoa? Me diga, pessoal. Então, por isso que Cristo disse, estas coisas vos tenho dito para que tenha paz em mim. Então, aonde é que a gente vai encontrar paz? Em Cristo. Na conexão em Cristo, nessa energia que a gente se conectar. A gente vai encontrar paz. Por quê? Porque no mundo passa por aflições. Você vai ter aflições. Mas tem de bom ânimo, então. Vai lhe dar um ânimo, né? Essa frequência de Cristo. Eu venci o mundo e você vai vencer. Você vai vencer a dificuldade, as coisas que tem aqui. Se você estiver em Cristo, em Cristo, em Cristo. Se não tiver em Cristo, esqueça, você vai ter dificuldade, você não vai vencer, vai cair. Se você não tiver em Cristo, eu tenho que falar aqui repetidamente, porque parece que as pessoas não estão entendendo, pessoal. Tá buscando outras coisas aí, até no meu espírito tá buscando outras coisas que não é essa frequência, tá? Até espírito aí de baixa vibração, tá? Tem espiritualista se envolvendo com espírito de baixa vibração, que não vai levar ele a essa frequência de paz, nem nada. Por isso que tem alguns espiritualistas perturbados. Sabia disso, pessoal? Tem espiritualista que tá perturbado, porque tá se vinculando a uma espiritualidade é de baixa vibração. Então, não vai funcionar, tá? Aí, o que mais, pessoal? Salmo 34, versículo 19. Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Então, o Criador vai livrar você, a espiritualidade de Deus vai livrar você de todos esses aflições que a gente vai passar. O justo, aquele que está na frequência de justiça, tá? Não é todo mundo, é o justo, é aquele que foi chamado para o propósito dele, como diz lá em Romanos 8, 28. Todas as coisas vai cooperar para o bem daquele que é chamado, que é justo, tá na justiça, fazendo justiça, tá? Para vocês também não entender errado, tá? Aí o que mais, pessoal? Romanos 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento deste tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós. Então, não pode comparar as coisas que a gente, o sofrimento desse tempo aqui, que a gente passa, comparado com a glória a ser revelada em nós. Então, essa glória vai ser revelada em nós, que é Cristo. É a glória de Deus, é Cristo, tá? Vai ser revelada em nosso coração. Então, a gente vai se firmar aí e a gente vai vencer o mundo, como ele disse. Então, você vai ter paz em mim, você vai dar os frutos de bondade, os frutos de amor, tá? É em mim, é nessa frequência, tá? Aí o que mais, pessoal? João 8,32. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se você se aproxima para a verdade, você conhece a verdade, que é Cristo, então o que é que vai acontecer? Você vai ser liberto. De quê? De quê, pessoal? Liberto de quê? Dessa ilusão que você está. Sua consciência está. Você vai ser liberto. Para a liberdade. Então, foi por isso que Cristo disse, para a liberdade foi que eu vos chamei. Agora, não aproveite essa liberdade para dar ocasião à carne, para entrar no ego. Então, aproveite essa liberdade para você fazer o bem. É claro, tá, pessoal? Tá bem claro a Bíblia, tá? Tá claríssimo. Tá, os apóstolos estão se conversando frequentemente. João com Paulo, Paulo com Pedro, tá se conversando. Tudo tá se encaixando, tá? Aí Cristo falou, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará dessa ilusão. Então, você vai estar livre da ilusão. Para o quê? Agora para você, vou fazer agora
a minha vontade. Não, para você fazer aquele propósito, fazer o bem, aquilo que Deus designou que você fizesse. É para isso que você veio para a liberdade, tá? Aí, o que mais, pessoal? Salmo 119, 160. Então, ele fala, a verdade é a essência da tua palavra. Então, a verdade está na essência da palavra de Deus, pessoal. É aí que a gente tem que se firmar. E todas as tuas justas ordenanças são eternas. Então, todas as ordenanças que Deus é eterna para a nossa consciência, é para que a gente se alinhe essa frequência, para começar a fazer justiça, porque Deus ama o justo, tá? Deus está protegendo o justo, amando para que ele não passe por aflições. A gente vai passar, mas não vai afetar a nossa consciência, tá? O que mais, pessoal? João, capítulo 1, versículo 17. Vamos ler. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então, pessoal, a lei lá, né? Ele está falando aqui, Paulo, né? João, né? 1, versículo 17. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. Então, essa lei foi dada por intermédio, mas a graça, que é Cristo, e a verdade, que é Cristo, vieram por intermédio de Cristo, de Jesus Cristo. Então você só pode receber a graça e a verdade por intermédio de Cristo. Sem Cristo, sem você estar conectado, você não vai receber a graça e não vai estar na verdade. É claro, os apóstolos, né? Os apóstolos, é claro, tá? Por isso que João fala aqui, João 1,17. Então é claro, você não pode entrar na verdade, entrar na graça, não é agora mais pela lei, por intermédio de Moisés. Moisés trouxe ali por intermédio para aquele, mas agora a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então, de Cristo. Então, você tem que se alinhar essa frequência de Cristo, que é a verdade. Então, para que você não caia na desilusão negativa, tá? Porque você entrou na desilusão, tá? Para você sair da verdade. Porque a desilusão é você sair da ilusão. Então, você saiu. Agora você tem que se firmar na palavra, na essência da palavra de Deus e, na verdade, na graça que é Cristo. Tá? Por quê? Para que você não caia numa negatividade, não caia na desesperança, na não crer mais nas coisas, na descrença. Começa a dizer que Deus não existe, Tem muitos aí que já caíram nisso. Tá? Ela pode sair dessa... Ela pode sair dessa frequência. Porque essa é uma frequência, tá? Que a pessoa entra, tá? A consciência dela entra. E aí, pelas decepções, pelas coisas que aconteceram, ela vai dizer que Deus não existe, nada, não existe nada, tá? Tem pessoas que tá assim. Então, e aquilo traz uma negatividade para a vida da pessoa, tá? Traz espírito para junto dela, tá? E tem muitas pessoas dessas que se declararam ateu aí, que quando entraram numa dificuldade grande, ela tirou a vida dela. Teve muitas, tá? Porque ela tá numa negatividade, tá, pessoal? Então, umas pessoas dessas que estão falando, está numa negatividade. Ela pode sair? Pode sair. Começar a trabalhar, acreditar, começar a entrar numa frequência, tá? É o que eu tô passando aqui, tá? Por isso que eu tô passando com uma frequência boa, uma energia, para que vocês acreditem, creiam, entra nessa frequência boa. Acredite na verdade que está dentro de você, tá?
Porque eu falo aqui, a verdade está dele. Mas os grupos religiosos não falam isso para você, tá? Até espiritualista que era para falar isso, não fala isso para vocês. Que vocês. Porque eles querem vender o curso para que você vá para o local onde ele está falando. Eles querem isso, tá? Por isso que eles não falam isso para vocês. Mas aqui eu falo a verdade para vocês, tá? Tá certo, pessoal? Agradecer a vocês, tá? Obrigado por tudo. Eu vi aí que a visualização foi grande nesse carnaval. Eu nem imaginava, tá? E obrigado por isso, tá? Agradecer a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!